Olá, boa noite a todos. Peço desculpa para quem estava pensando que nós iniciaríamos às 8 horas da noite, que realmente era o horário que nós havíamos marcado, mas em função de falhas técnicas que a gente sabe que acontecem, né? A gente está iniciando agora. Vou pedir licença a todos vocês e nós vamos iniciar a nossa atividade nesse instante, fazendo uma breve leitura. Deixa eu ver se eu acho aqui que, como eu tive que mudar todo o cenário rapidamente, aqui está. Obrigada. Bom, nós vamos iniciar então a nossa atividade com essa leitura. E boa noite, Mara, querida, obrigada por estar aqui presente, a todos os demais que estão. Nós vamos ler do capítulo 32 do livro Coragem, a mensagem Vida e Morte. Diz assim: a vida é luz e doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, um manancial em atividade constante para garantir-te a existência. A atmosfera a refazer sem cessar os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Mas não longe de ti podes ver igualmente a morte, no poço estagnado em que as águas se corrompem, na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de ajudar e aprender, amar e servir. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço. À maneira de almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhem. Absorvem os recursos da terra sem retribuição, recebem sem dar, exigem concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros e vampirizam as forças que encontram, quais sorvedouros que tudo consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro e de piedade, porquanto, à distância da luz que lhes cabe inflamar em si próprios, preferem o mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece os sentimentos e o raciocínio, o cérebro e o coração, e fazendo ver-te a glória do bem através de teu verbo e de tuas mãos, desperta e vive para que das experiências fragmentárias do aprendizado humano possas um dia alçar voo firme em direção à vida eterna. Esta mensagem é de Emmanuel e, como nós dissemos inicialmente, ela está no livro Coragem, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós temos aí, então, vários espíritos que se comunicam e, a partir deles, nós temos algumas mensagens e esta é de Emmanuel. Nós vamos iniciar, então, a atividade de hoje, neste momento, dando boa noite a
todos os que estão aqui presentes, agradecendo a presença de todos os nossos irmãos e amigos, solicitando a Deus, nosso Pai, que abra os nossos corações nesse instante, a fim de que todos nós possamos refletir sobre um tema tão importante como este, que nos cabe hoje no Evangelho, ao qual nós, diante dessa mensagem tão importante acerca da questão da reencarnação, do nascer de novo, todos nós possamos usar esta mensagem para de fato nascer todos os dias ser uma nova oportunidade de vida, que nós possamos de fato vivê-las no nosso dia a dia. E a toda a humanidade, Senhor, que passa pela questão da pandemia da Covid. Encarnados e desencarnados que estamos envolvidos todos juntos na situação a qual passa o nosso amado planeta Terra. Que assim seja. Vamos iniciar então. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Agradeço este momento, agradeço a paciência de todos diante das falhas técnicas que nós tivemos, o probleminha com computador, internet que não funcionava. Ficamos sem luz aqui, mas vamos dar continuidade, né, à atividade. São coisas que acontecem bem como são as nossas vidas, né? Nós sabemos que, envoltos nas questões materiais, todos nós estamos sujeitos às dificuldades da matéria. E aí é necessário para todos nós muita consciência, muita clareza, a fim de que nós possamos dar conta das nossas atividades. O tema que nos cabe hoje foi trazido pela nossa irmã Albertina, para que nós possamos, né, foi uma proposta dela e da Cris, para que nós pudéssemos trabalhar hoje, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um tema muito importante e interessante, que nós já começamos, como Kardec vai aí pensar e colocar no capítulo 4 de Evangelho segundo o Espiritismo, ele, após situar-nos nos aspectos religiosos de ligação com Deus, quando ele parte lá de Moisés, vem a partir de Jesus, fala da tarefa do Espiritismo, para depois começar com os postulados básicos da doutrina espírita, aí estampados neste momento no Evangelho, com esta luz. Aí então nós começamos a ver entre os postulados básicos a questão da reencarnação. Tão importante para todos nós, tão fundamental, um postulado básico da doutrina espírita, e que nós vemos que é muito questionado ainda dentro de outros aspectos religiosos, o qual nos cabe neste momento tratar e refletir. Vejamos que Kardec vai colocar o nome do capítulo 4 do Evangelho, então, ninguém pode ver o reino de Deus. E o que é ver o reino de Deus? O reino de Deus é muito, muito mais do que simplesmente o outro lugar, como pensam algumas pessoas, que poderia ser comparável ao paraíso, vamos dizer assim, de acordo com as tradições religiosas. O reino de Deus é muito mais, porque o reino de Deus é o processo da perfeição, é o processo de desenvolvimento pessoal. Ninguém de nós vai acabar vendo o reino de Deus em nós, procurarmos aí então nos desenvolvermos, se nós não nascermos de novo, como aí colocado por Jesus. Logo no início deste capítulo, nós temos uma série de passagens do Evangelho, tanto de Mateus quanto de Lucas, em que
Kardec foi retirar trechos do Evangelho, do Novo Testamento, vamos dizer assim, colocando aí o que os evangelistas falavam das palavras de Jesus acerca do processo de reencarnação, as quais acabam sendo como que provas na própria fala de Jesus acerca dessa questão. Porém, quando nós voltamos ao Antigo Testamento, nós encontramos lá já desde Êxodo, que é um capítulo muito importante que vai tratar daquela saída dos hebreus até o Egito, quando eles durante 40 anos ali peregrinando num processo de meditação, de reflexão, de renovação de ideias, eles então ali já falavam desta questão relativa à reencarnação. Sabe-se que na tradição entre os hebreus, a reencarnação era tida como algo comum no sentido de, vamos dizer assim, natural, melhor dizendo. A reencarnação era algo como que natural. Porém, haviam aqueles que acreditavam que somente reencarnariam os profetas. E por isso que há toda uma fala acerca de Elias e de João Batista, o próprio questionamento no início aqui deste capítulo do Evangelho, se Jesus seria então a reencarnação de Elias, ou como alguns romanos da época achavam, será que foi João Batista que recém morreu, que aí reencarnou, e que na verdade a gente sabe que não é essa a história, até porque João Batista era também primo de Jesus. Mas nós retornando a essas questões, nós sabemos que hoje mesmo existem, porque dos hebreus saiu então propriamente a religião dos judeus, o judaísmo, e mesmo entre os judeus hoje há ramos que acreditam na reencarnação. E por que acreditam na reencarnação? Porque já havia na sua tradição essa fala, a reencarnação tida como algo natural, próprio da vida humana. E a partir disso que nós vamos ver esta palavra que nós chamamos de reencarnação, de acordo com a doutrina espírita. Muitos e várias pessoas, até de outras religiões, nos questionam assim, e isso vai acontecer com vocês que se dizem espíritas, para os que se dizem espíritas, que estão aqui conosco, encarnados e desencarnados, porque isso também vai acontecer, assim como com os encarnados. Vai acontecer conosco de as pessoas dizerem, mas não existe reencarnação no Evangelho, não existe a palavra reencarnação no Evangelho. E realmente a palavra reencarnação, ela não está no Evangelho. E por que não está? Porque é um termo muito novo que vem a partir do século XIX, foi criado por Allan Kardec. E Kardec então nos trouxe a palavra reencarnação para dizer deste fenômeno que já era descrito no Evangelho e ali colocado como nascer de novo, renascer. Era colocado inclusive como ser gestado novamente, ser gerido novamente. E por que o uso dessa palavra ligado a gestar, que nós sabemos está ligado à gestação, né? Que é próprio de quando nós engravidamos, nós voltamos então a gestar, onde há o desenvolvimento de uma nova encarnação. E essa palavra que vem da mesma origem de Gênesis, ela é muito interessante porque ela diz da origem e o desenvolvimento. É muito usada também na filosofia, na psicologia, esta palavra. É uma palavra bela, a qual descreve exatamente o processo pelo qual nós que reencarnamos passamos. Aí, neste momento,
a origem e o desenvolvimento de uma nova oportunidade, de uma nova encarnação. É como se fosse uma nova possibilidade a todos nós de estarmos aqui, aí então, encarnados e podermos experienciar aquilo que nós nos propomos de uma nova maneira. Isso é muito bonito, é uma oportunidade ímpar e a qual nós temos aí descrito também ainda nesse capítulo 4, em itens mais adiante, quando Kardec vai tirar então do Evangelho de João a fala que Jesus tem com Nicodemos, que era um dos doutores da lei, vamos dizer assim, ele era como que um dos superiores entre os doutores da lei. Nicodemos, ele, vamos lembrar assim, como se fosse hoje o Supremo Tribunal Federal. E mais, os doutores da lei eram encarregados não só, vamos dizer assim, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, mas eram encarregados também dos aspectos relacionados à espiritualidade e à religião. Interessante isso, como a vida, a cultura, tanto os aspectos legais e que normatizavam a vida, estavam integrados com os aspectos espirituais. E a gente, de coração, quer um dia novamente ver essa integração. Sabemos que hoje, por uma questão burocrática, por uma questão de exercício das nossas atividades, a espiritualidade está colocada à parte dos aspectos legais. Mas dia virá e queiramos nós que esteja novamente integrada, em que os aspectos espirituais, e cada vez mais nós vemos o nosso mundo caminhando nesse sentido, esteja envolto nas questões educacionais, nas questões sociais, nas questões que regem a nossa vida. Porque as leis de Deus, que são as leis naturais e, portanto, são leis científicas, elas estão também e regulam também a nossa vida social. Tanto é que nós encontramos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, especialmente alguns desses itens, especialmente relacionados à vida comum, à vida social. Então, falar de espiritualidade é falar das nossas vidas. Falar de espiritualidade também está relacionado com um processo reencarnatório que é tão importante para nós. Vamos então, neste momento, nos voltar a essa mensagem de João. Ela está em João, no terceiro capítulo, que é o momento então em que João, nesses momentos iniciais, nos 10 capítulos iniciais do seu evangelho, ele vai usar para falar de como foi a vida de relação, de vivência de Jesus com as pessoas, com os próprios discípulos, o que ele falava, ou seja, das questões que são básicas e exteriores. Então, como nós sabemos, não estava a palavra reencarnação no Evangelho, porque essa palavra não existia à época, e nem existia a palavra encarnação, não existia a palavra desenvolvimento, não existiam tantas outras palavras, mas é o nascer de novo, ser novamente gestado, como está lá no original da palavra lá na qual ela foi escrita. E havia um homem dentre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Vejamos a importância de Nicodemos, esse que veio ao entardecer buscar Jesus para conversar. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre,
vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Vejamos que tinha Nicodemos, que era então um destes desses senadores, né, desses mestres dos fariseus, ele tinha claro para ele que Jesus era um enviado, que Jesus era o mestre o qual Deus havia enviado, e dizia isso nesse momento a Jesus. E então Jesus lhe respondeu: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Então ele começa a falar de que para ver o reino de Deus nós temos que nascer de novo, renascer de novo. E aí então é que Nicodemos vai questionar acerca dos aspectos relacionados à reencarnação. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Vejamos que Nicodemos, um dos senhor das leis, vai e lhe questiona. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te maravilheis de eu te dizer que te importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Aí Jesus descrevendo Deus, aquele que sopra o hálito divino, e a partir do hálito divino todas as coisas nascem. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Vejamos, nascer do Espírito é uma coisa, é um processo de renascimento, através do qual nós podemos ver o reino de Deus, mas é um momento em que você se modifica, se transforma como ser humano, exatamente como na leitura da palavra, da passagem ali do livro Coragem, do capítulo do livro Coragem que nós lemos anteriormente. Perguntou Nicodemos: como pode fazer isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Então Jesus questiona Nicodemos: como que tu, que é mestre dos mestres, não sabe dizer acerca disso? Né? Como é que isso tu sabes muito bem, porque até este momento Jesus falava desse renascimento, que é o renascimento espiritual, esse nascer de novo, essa nova oportunidade que nós temos sempre, a cada dia. E aí então Jesus lhe diz: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos, e tu com tudo isso não recebes o nosso testemunho. Sei quando eu tenho falado das coisas terrenas, assim como não me crês, como criais se eu te falasse das questões celestiais? Porque a todo momento e a todo instante, nessa passagem do Evangelho, nós temos aí a colocação de nascer da água e nascer do Espírito. O nascer da água, e aí colocado e dá-se continuidade a essas questões aí tratadas no próprio Evangelho de João, nesse 3º capítulo, o nascer da água é o processo através do qual nós reencarnamos. E na continuidade é tão interessante porque Nicodemos em vários momentos diz: como é que nós podemos voltar velhos ao ventre da mãe? Como podemos fazer isso? E aí Jesus adverte com relação à reencarnação.
Mas, além disso, esse processo de renascimento, a partir do qual todos nós temos a possibilidade de rever aquilo ao qual nós reencarnamos. E o aspecto do objetivo da nossa vida, ele é tão importante. Ter a compreensão do sentido da nossa existência é tão importante que os psicólogos atuais são claros em nos dizer de que dar sentido à nossa existência e encontrar o sentido da nossa existência é uma necessidade, é uma das necessidades fundamentais humanas. Encontrar o porquê de eu existir, por que eu estou nessa família, por que eu tenho tais atividades, por que eu me encontro em determinadas situações, é algo muito importante do qual todos nós temos que nos responder. E quando agraciados pelo conhecimento da doutrina espírita, nós vemos além da justiça como colocado como um dos atributos da divindade, lá no início do Livro dos Espíritos, além do aspecto da justiça, a bondade. A bondade de Deus que possibilita a todos nós um novo ciclo. Como se todos nós pudéssemos ter sempre uma nova possibilidade, uma nova versão de nós mesmos. De nós mesmos. E por que uma nova versão? Porque nós reencarnamos em lugares distintos, com pessoas diferentes, com culturas já colocadas de acordo com a necessidade naquele processo reencarnatório. Muitos de nós que estamos aqui neste momento juntos assistindo a live, né, nós somos amigos, companheiros já de tantas encarnações e com novas versões de nós mesmos. Muitas vezes nos encontramos com atividades muito importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e atividades em torno daquilo que a todos nós cabe nós nos desenvolvermos. A bondade é tão grande de Deus com o processo reencarnatório e nós só conseguimos compreender a vida a partir da reencarnação, como acontece para nós espíritas, aquilo que dá sentido à nossa existência. Isso é tão importante, isso é tão fundamental para nós com a compreensão da doutrina espírita, que nós passamos a ver em toda a humanidade os nossos irmãos. Na revista espírita que era escrita por Allan Kardec, e a época de Kardec era a forma com que ele uma das formas pelas quais ele divulgava a doutrina espírita, porque a revista à época era o que havia de mais moderno, como nós temos hoje o uso da internet. E a partir da revista espírita, ele ali colocava muitas vezes algumas das cartas que ele tinha de correspondência com outros espíritas, com outras pessoas encarregadas e que se sentiam espíritas assim como nós, e distribuía e fazia a divulgação daquilo que se vivenciava em torno da doutrina espírita. E há uma mensagem muito interessante, não me recordo agora o ano dessa revista espírita,
e que trata justamente de uma pessoa falando sobre a divulgação do espiritismo entre os índios aqui no Brasil. Então, o espírita falando com os índios, e é muito interessante a fala do índio, a visão do índio, quando então ele se dá conta da reencarnação. E ele diz assim: se há reencarnação, então eu não posso jamais guerrear e me opor a qualquer povo outro, que era um costume comum à época e que ainda acontece entre nós muitas vezes. Nós nos opormos aos judeus, nós nos opormos, por exemplo, a um japonês, a um chinês, a um americano, a um argentino, a qualquer povo de qualquer outro país. Quando então o índio se deu conta do processo reencarnatório, isso é lindo, né? Ele se abre a dimensão, a consciência, e ele começa então a entender a importância do processo reencarnatório, que nos torna irmãos, todos nós. Independente da cor da nossa pele, independentemente de se nós nascemos num palácio ou se nós nascemos num casebre, todos nós somos irmanados pelo processo reencarnatório. O que nos diferencia? Apenas as tarefas às quais nos cabem. Apenas o processo que é o do nascer do Espírito que cabe a cada um de nós. Esse processo, através do qual nós reencarnamos nas melhores condições para todos nós. Nós todos temos as condições educacionais mais favoráveis para o nosso desenvolvimento, para nós entrarmos no reino de Deus, para que nós possamos nos desenvolver, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. O nosso desenvolvimento está dentro de cada um de nós. E que esse processo seja constante, que o nascer de todos os dias sirva para nós lembrarmos constantemente do processo reencarnatório. Que você, que todos nós aqui encarnados e desencarnados que estamos envolvidos neste momento, como aqueles que estão distantes, possam então se questionar e possam ter claro que tudo que nós vivemos é para despertar, fazer desabrochar dentro de nós o que há de melhor. E nós possamos então usarmos deste conhecimento para ampliarmos a nossa existência. Que usemos então deste conhecimento, muitas vezes como uma forma de consolo que todos nós necessitamos diante dos nossos momentos de pequenez, desses momentos em que nós acabamos muitas vezes questionando o porquê de eu estar passando por essa dificuldade na existência, e melhor do que porquê, é para quê? Para que eu vou passar por isso? O que eu posso aprender com essa situação? É o que nós vamos então trazer e o que nós podemos aprender com esta encarnação na qual nós nos encontramos. Que possamos então, neste instante, voltar agora os nossos pensamentos além de nós que estamos aqui e expandirmos muito mais, e que a luz e que a paz a qual nós encontramos ao refletir sobre as palavras do Evangelho estejam indo principalmente
aqueles lugares onde as pessoas se encontram com grandes dramas existenciais, onde as pessoas se encontram com questionamentos de vida, aí envolto nos dramas da saúde mental, muitas vezes aí se sentindo pesados pelos pensamentos depressivos, ansiosos, de estresse, do pânico, pelo qual nós muitas vezes nos deixamos envolver com as ideias relacionadas à pandemia. Que ao contrário disso, todos nós tenhamos claro que juntos nós estamos aqui envolvidos e envolvendo a esses nossos amigos onde o sofrimento físico e emocional é muito maior. Esses irmãos encarnados e desencarnados, que eles possam se sentir então, neste momento, acolhidos pelos nossos corações, nos quais todos nós nos sentimos verdadeiramente irmãos pelas bênçãos divinas. Que assim seja. Agradeço imensamente o auxílio de todos. Agradeço a Eliane, que hoje me deu um apoio aqui grande, me dando algumas ideias de como fazer com que conseguisse colocar no ar a exposição, né? Na internet. A Mara, minha querida amiga, eu vi aqui a Mone, a Mara, que eu sempre recordo, essa semana estive recordando muito do falecimento do nosso amigo Renato, nosso grande amigo, a Carlinha, que já vi por aqui, a todos os amigos, a Edna, minha querida amiga, a Maria Zeli, a Sandra Regina Rebelo, a Babi, deve estar a Tina por aí, o Muriel, meu amigo, Cássio, meu querido amigo. Lembrei de ti, Cássio, não tô vendo porque tô sem óculos aqui, quando a gente falava dos aspectos legais. A Cris, do departamento doutrinário, a Rejane, querida, um abraço, a Moni, já falei, a Sandra, ao meu querido irmão Nereu, né, ele e o Muriel são meus amigos de longa data. Um beijo a todos, no coração de todos, sigamos em paz todos nós, e aí renovados com a ideia da reencarnação, saudade grande, grande de todos vocês, viu? Beijo enorme, gratidão, queridos, até mais, até logo, até breve, muito breve.